Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, à nossa live hoje com o professor Rodolfo Pamplona, exclusivamente para a UNO Chapecó. É uma honra tê-lo aqui, professor. Eu e a professora Cassiana vamos conduzir essa fala, então, do professor Rodolfo, vamos fazer a mediação. Você que tem interesse em encaminhar depois uma questão, pode fazê-lo via chat, que a nossa assessoria vai encaminhar aqui diretamente para nós, para as professoras, que repassaremos ao professor Rodolfo. Professora Cássia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especialíssimo, né, na presença desse grande escritor, doutrinador, professor que nós sempre indicamos as nossas disciplinas de direito civil, direito do trabalho, direito às sucessões, enfim, um professor muito carismático, né, e que eu vou apresentar, então, agora para toda a nossa comunidade acadêmica, em especial ao curso de Direito da UNO Chapecó. Nós combinamos um jogral, professor Rodolfo, sabe? Eu e a professora Cássia, nós treinamos um jogral, né, Cássia? Um jogral? Mais ou menos isso, prof. Fiquei curioso agora. Essa coisa, né, de professores, né? Mas dizer, professor, antes de nós reconhecemos a sua disponibilidade, a sua generosidade em estar conosco nessa noite e dizer que o senhor será sempre muito bem-vindo ao UNO Chapecó, ao curso de Direito da UNO Chapecó. O senhor já anda aqui sempre presente nos nossos livros, nas nossas indicações, e seria uma honra muito grande recebê-lo pessoalmente aqui para lhe abraçar e dizer o quanto nós lhe admiramos e respeitamos. Comunidade acadêmica, aqui fica o meu agradecimento também para a coordenação do curso de Direito, pela honra, né, de ajudar a conduzir os trabalhos nessa noite, e vou iniciar, então, apresentando o nosso ilustre palestrante. O professor Rodolfo Pamplona Filho é professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Universidade de Salvador, professor adjunto da Coordenação e Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, coordenador dos cursos de especialização em Direito Civil e em Direito do Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito, coordenador do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do CERS, cursos online em convênio com o Grupo Estácio, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Master em Estudos em Direitos Sociais para Magistrados do Trabalho de Brasil pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha. Especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, que muito nos honra com sua presença, para quem eu passo a palavra nesse momento. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bem-vindo, professor. Olá, professoras. Que bom estar aqui com você, professora Cassiana, professora Daniela. Que prazer estar aqui com cada um de vocês. E eu quero, nesse é o momento em que a gente bate um papo aqui virtualmente, a gente não tem essa oportunidade de olhar pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, mas eu quero dizer que é uma honra, um prazer, um privilégio ter essa oportunidade de fazer essa live. É uma live que a gente vem nessa perspectiva de fazer uma contribuição, trazer a cada um e cada uma as nossas reflexões, né, pensando nesse período de pandemia, né, o pessoal fica brincando comigo, dizendo que eu virei o rei das lives, né, porque eu me isolei aqui sozinho, né, num quarto, no flat onde eu moro, e nesse ponto abri minhas conexões virtuais com o mundo, né? Então já fiz mais de 170 lives desde que entrei, né? E sempre na ideia de que eu tinha que prestar um serviço à comunidade. É uma máxima, uma frase de Gandhi que eu incorporei em minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver.
E a forma que encontrei, né, foi justamente disponibilizar o conhecimento, né, ou as pesquisas para todo mundo que interessa. Então, para mim, é sempre importante. Eu estou até por uma questão assim mais de saúde, né, tentando banca de doutorado hoje, à tarde, toda virtual, com a Universidade Federal da Bahia, mas live, essa é a única do dia. Estou tendo um controle, uma disciplina até para poder ter forças para continuar servindo. E eu tenho todo o interesse, né, se quando essa pandemia passar, né, eu até cantar, né? Quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Eu quero quando passar essa pandemia e nós, não vou dizer voltar ao normal, porque a gente não vai voltar ao normal. O normal é o passado. Nós vamos construir uma nova normalidade e dentro dessa nova normalidade podermos novamente viajar, sair desbravando pelo país. Para mim vai ser uma honra poder voltar a Santa Catarina. A Santa Catarina que é a terra de meu pai. Meu pai nasceu em Blumenau, mas nos anos 60 foi para a Bahia e eu nasci, né? Então, eu tenho aqui essa oportunidade de bater um papo com cada um de vocês, com cada uma de vocês. É ainda, nesse mundo virtual, meio estranho, né? Eu não sei quantas pessoas estão ao vivo, não sei quantas estão me vendo, mas eu quero dizer para cada um e para cada uma que a minha mensagem vai ser o mais pessoal possível. E por isso eu quero pedir a cada um de vocês, se possível, me siga nas redes sociais. Eu tenho postado todos os dias material, né? Eu uso se botar meu nome no Instagram, vai aparecer lá meu perfil. Vai ser um prazer conhecer, ver cada um de vocês, ver cada uma de vocês. Então me siga lá no Instagram e nos meus canais no YouTube, né? Eu tenho 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona, porque o Papeando era o meu talk show. Eu tinha uns talk show, né, que teve, só que nem Netflix, estava foi 7 temporadas, né? A gente parou o talk show com a pandemia, porque não tinha mais como gravar, né, dentro da mesma estrutura, né? Mas encerramos com 89 episódios, com entrevistas com o ministro do Supremo, do TST, de vários tribunais brasileiros, professores, advogados, procuradores, direito, naturalmente, mas você vai ver diversos campos de atuação, não somente civil, trabalho, que são as minhas áreas preferenciais, mas processo penal, constitucional, é algo que vai ter bioética. Vocês vão ter muito material absolutamente gratuito e que está todo disponível justamente nesses canais no YouTube. Então siga lá o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona para vocês terem esse material, né? E, novamente, me siga também no YouTube, no Instagram, R. Pamplona Filho. Se você tiver qualquer dificuldade para achar o canal no YouTube, manda uma mensagem inbox para mim, que eu respondo. Não é assessoria, sou eu mesmo. Cada uma de vocês. E eu tenho um interesse mais amplo, transdisciplinar, em geral, para falar sobre o direito em geral, né? Eu tenho uma formação que é bem ampla no campo do direito, né? Tanto eu atuo como juiz do trabalho há 25 anos, mas sou professor concursado da Universidade Federal, né, em direito civil. Então, eu atuo em direito do trabalho, em processo do trabalho, em direito civil, em processo civil. E tenho, dentro dos meus estudos de pós-doutorado, eu sempre fiz algumas pesquisas sobre direito e arte. Então, só nessa introdução, terá a oportunidade conectado, né? Nós estamos num novo mundo, uma nova forma de lidar com o mundo, né? Eu tenho 2 blogs de poesia, né? Então, vocês terão a oportunidade de ver né? E no outro é o RPF-poesia, blogspot.com, né? Que aí eu só textos poéticos meus, vocês vão achar
tudo lá à sua disposição. Né? E, além disso, tem uma banda. Né? Eu tenho uma banda, era inicialmente uma banda de jazz, mas que depois acabou virando mais para o rock and roll mesmo, e a gente faz também um trabalho autoral. Vocês vão ter a oportunidade lá nos canais no YouTube, ver os clipes, e, claro, vai ver muita coisa sobre direito. Né? Então, você vai ter playlists específicas, dica de direito civil, dica de direito de trabalho, dica de processo de trabalho, dica de metodologia. Então, vocês vão ter esse campo. Falei em geral sobre isso, e agora vamos falar sobre o nosso tema, propriamente dito. Falar um pouco sobre contratos na pandemia. E aqui, na verdade, a gente tem de refletir essa questão em algumas perspectivas. A gente precisa fazer uma compreensão, porque eu sei que a plateia deve ser a mais ampla possível, e convidados em geral. Então é interessante nós falarmos um pouco sobre contratos na pandemia. A principiologia dos contratos, a tradicional e a principiologia do Código Civil de 2002, né? Para explicar da pandemia. E, dentro desse ponto, compreender como é que deve ser a discussão sobre a aplicação da teoria da imprevisão, sobre a cláusula rebus sic stantibus. Tudo isso eu vou mencionar. E, finalmente, ver as diretrizes, em especial do projeto de lei 1179 de 2020, né, que já foi aprovado na Câmara e no Senado e está com o senhor presidente da República para citar um ou dois pontos, não vou dizer dispositivos, um ou dois pontos, mas tudo isso no campo da cogitação. Então, eu vou falar sobre isso. E aí, isso a gente tem uma visão geral dos contratos da pandemia, porque a gente fala de contratos. Antes dela, vamos ver o fato dela, a aplicação, né, como um fato jurídico na pandemia, e vamos especificamente ver as perspectivas para o futuro, para o pós-pandemia. Tá bom assim dessa linha, professora Cassiana? Tá bom assim, professora Daniela? Não sei se eu interajo. Tá ótimo, professor. Tá ótimo. Pode continuar. Obrigada. Tá certo, mas eu digo que vocês tenham total liberdade para interagir, perguntar, direcionar. Para mim vai ser um prazer ter esse momento de uma aula conjunta com as senhoras. Vai ser realmente, para mim, muito bom. Nossa, é uma honra para nós, professor. E sinta-se em casa. Fique muito à vontade. Tá, tranquilo. Eu digo assim, que eu estou aqui comportadinho, quietinho, sentadinho, mas é porque baiano não nasce, estreia. Então, a gente acaba querendo querer falar, querer recitar uma poesia, querer cantar, a gente já fica assim, mas vamos para o nosso conteúdo. Então, mas fique à vontade, professor. Querendo cantar, recitar uma poesia, será um prazer para nós. Sinta-se em casa. Então, vamos, não sei, podemos citar alguma coisa para começar? Né? Então, porque as pessoas... eu tenho um filho, eu tenho um casal, né? Tenho uma menina de 19, vai fazer 20, e um menino de 15, né? E meu filho, desde os 5 anos, diz: pai, você é estranho, né? Por quê? Porque você é muito acessível, pai. Ele não fala para você assim. Todo mundo fala com você, todo mundo para na rua e faz. Né? Porque eu sou um cara realmente estranho, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu sou aquela pessoa que pergunta como você está e espera a resposta. Porque eu sempre tive um exercício de compreender essas agruras da vida, né? E aí, nessa época estranha que a gente está vivendo, né, nós estamos há alguns anos num período estranho e que não se avizinha melhor, né, de duelos de mortadelas e coxinhas, né, de bolsomínios e esquerdopatas, e as expressões aqui são usadas numa provocação apenas para dizer que não sou uma coisa nem outra, né? Não sou mortadela nem sou coxinha, mas também não quero ser pamonha, né? Eu, na verdade, quero estudar, quero compreender os institutos e quero, muitas vezes, nesse período estranho que vivemos, né, de discursos de ódio, entender que talvez a salvação da nossa humanidade seja tentar sentir a dor do outro, né? O que não é fácil, né? Quando eu estava conversando com as senhoras,
né, sobre meus livros. Quando eu escrevi o meu livro sobre jeito de família, né, eu me lembro bem disso, foi em setembro, né, de já algum ano, em 2008, se não me engano, por aí, né, eu estava escrevendo um capítulo sobre união homoafetiva, e como é que eu ia falar sobre esse tema? Eu sendo um homem cis, cristão, como é que eu ia falar sobre isso se muitas vezes eu não tinha aquela dor ou o sentimento, o lugar de fala, né? E aí, como eu tenho muito uma relação muito forte com a poesia, eu sempre gosto de... talvez Chico Buarque fez muito disso, né, do eu poético feminino. Eu gosto muito de incorporar o personagem, né, para poeticamente tentar dizer o que é que eu queria dizer. E quando eu refleti muito, e falando agora um pouco mais dogmático, sobre o princípio contramajoritário que o ministro Carlos Aires de Brito lapidou no Supremo Tribunal Federal, ele ficou conhecido por dois motivos. O primeiro, porque o Leandro Carnal recitou numa palestra e as pessoas viram e começaram a me seguir no blog, né? Foi uma coisa muito legal, eu tenho um grande respeito por ele, né? E o outro porque eu acabei musicando o poema, fiz o clipe com minha banda, tá lá no canal no YouTube, então se você tiver curiosidade, vejam lá no canal com ele, tá certo? Pode? Por Deve, favor. pode. Então pode. Deve, Por favor. deve. As senhoras que autorizaram, que eu sempre vamos lá. Então eu vou incorporar o personagem, tá certo? Fique à vontade. Sou baiano, negro, feio, baixo e chinês, nordestino ou argentino, idoso ou menor carente, deficiente ou hipotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente. Pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Maravilhoso. Uou! E aí, o que é que a gente fala? Ter isso, sentir-se gente e sentir a dor do outro é importantíssimo para esses períodos em que parece que falta empatia, ou alteridade, ou solidariedade, ou o que mais faz. Mas é nesses momentos que a gente começa a perceber o quanto somos diferentes como seres humanos, quando a gente vê justamente o exercício da empatia, da alteridade e da solidariedade, e aí a gente se revela mais humano. Mas vamos conversar um pouquinho agora sobre contratos na pandemia. Antes de falar de contratos na pandemia, eu falo de contratos. E é preciso entender que um contrato é um negócio jurídico. O negócio jurídico é
uma modalidade de um fato jurídico, ou seja, como todo acontecimento natural ou humano que visa criar, modificar, extinguir, né, criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, mas nesse ponto, com um acontecimento humano em que nós temos a autorregulamentação da vontade, né? O negócio jurídico é justamente o fato jurídico em sentido amplo, mas, na verdade, um ato jurídico também em sentido amplo, porque é acontecimento humano, mas em que há uma conjunção de vontades, há um direcionamento de vontades para a obtenção de determinados resultados. E o equívoca é um dos elementos mais diferenciais do direito como um todo mas um contrato dá a noção de civilidade, a noção da própria condição humana, no sentido mesmo de buscar relacionar-se. E o que acontece? Nação, uma lógica de escolha dos efeitos para poder direcionar para uma determinada relação. Esse contrato, ele, na sua concepção original, ele tem todo um sistema principiológico que não pode ser desprezado. Acho que a gente pode sistematizar ou sintetizar o sistema principiológico contratual, talvez em 3 grandes princípios. O primeiro princípio, sem sombra de dúvida, é o princípio da liberdade contratual. O que é a ideia de liberdade contratual? Bem, a liberdade contratual importa em liberdade de celebrar o contrato, liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato e a liberdade de com quem contratar. Essa é a lógica, é o princípio fundamental do direito dos contratos, a ideia da liberdade como um todo. Mas a ele vai se trazer a ideia da obrigatoriedade do contrato, que nós a ideia da obrigatoriedade do contrato é pacta sunt servanda. O contrato se cumpre da forma como se contém. Ou seja, você é livre para contratar, mas, neste ponto, tem que, porque resolveu contratar, vai ter de cumprir o que está contratado, o que está pactuado. E mais, nós temos também a ideia da relatividade subjetiva. O que é isso? Que o contrato, no pacta sunt servanda, faz lei entre as partes, e somente entre as partes, ou seja, dentro dessa relação jurídica, nós temos os efeitos interpartes. Essa tríade, esse triunvirato, é a base do sistema do direito contratual contemporâneo há séculos. Mas é preciso entender que esta base principiológica, ela passou por uma flexibilização. O que é isso? É perceber, principalmente no pós-Segunda Guerra, o constitucionalismo não é um movimento inequívoco. Ele, na verdade, ele tem o neoconstitucionalismo, ele tem várias vertentes, né, mas que acabam sendo, na verdade, manifestações para uma resposta à tragédia, ao Holocausto, na ideia de um sistema que, da forma tradicional keynesiana, né, em que você abstraía valores, você não poderia mais se sustentar. Então, a Kelsen construiu um sistema absolutamente lógico na teoria pura do direito e é de uma genialidade que jamais poderá ser desprezada. E aqui as duas professoras de ED, né, podem dar esse testemunho. Mas o que faltava na sua
teoria, na verdade, na parte final de sua vida, ele reconheceu isso, mas vamos pensar no Kelsen disseminado, né? O que é que se teve? A ideia de faltar valores, né? Faltar valores, porque um sistema que não admitisse valores era um sistema que sustentou o nazismo, que sustentou, quando a gente estuda, por exemplo, Hannah Arendt, quando a gente vai pensar do Eichmann, quando a gente pensa naquela situação, olha, estou apenas cumprindo ordens, a banalidade do mal quer dizer isso, olha, não, mandei as pessoas para câmaras de gás, mandei as pessoas para o campo de concentração, mas eu estava só cumprindo meu dever. Por quê? Porque a pessoa, nesse ponto, estava literalmente cumprindo as regras. Eu estou simplificando para uma compreensão mais rápida. Mas a ideia, né, de que um sistema normativo não poderia o que nós chamamos de neoconstitucionalismo ou de uma valorização das constituições pós-Segunda Guerra. Por uma questão, é claro, é multicausal, mas vamos tentar fazer um corte para o que nos interessa nesse momento, para um fator que não pode ser desprezado. É que a Constituição é o locus ideal, é o espaço ideal para se inscreverem valores, sob a modalidade de princípios. E isso, de certa forma, causou um abalo na construção da teoria geral do direito, né, no pós-Segunda Guerra, que vai influenciar todos os ramos do direito, inclusive o tradicional direito civil. Porque perceba que o direito civil sempre foi, até a segunda metade do século XX, até o término da primeira metade do século XX, o sol do universo. Perdão. O centro do universo normativo. Né? É sintomático trazer a frase de Napoleão, né, no Napoleão, de 1804, dizendo que é o Código Civil, fora do Código não há outro direito, né? E depois do Código não há mais direito. Por quê? Porque essa empáfia do direito civil é porque, tradicionalmente, estudar direito sempre foi estudar direito civil. Se você pega direito romano, quais são os estudos mais importantes? Família, contrato, propriedade, ou seja, tudo que é ensinado pelo direito civil. Então, e aí a gente pode citar nenhum jurista, mas o Garfield, né? É difícil ser modesto quando o seu é o melhor, né? Nesse ponto, né, o gato mesmo, o gatinho, né? Nesse ponto, a gente vai começar a refletir, ora, isso gerava no direito civil uma empáfia de achar que as regras do direito civil, até mesmo porque não, salvo o direito constitucional, não há ramo mais abrangente que o direito civil, porque regula a nossa vida desde antes de nascer até depois de morrer. E tanto dentro dessa linha, o que é que nós temos nessa circunstância, meus amigos, minhas amigas, né? A própria noção do Holocausto nazista, né, faz com que havia necessidade, quando eu falo do Tribunal de Nuremberg, por exemplo, uma necessidade do reconhecimento de uma importância de valores, leia-se, princípios, né, na aplicação do direito. E o melhor lugar para entrar é a Constituição. E por isso, fazendo uma referência a um jurista italiano, Natalino Hirti, ele costuma dizer que nesse fenômeno que começa, assim, para efeito didático, a partir do final da primeira metade do século XX, nós vamos ter uma mudança do universo normativo, né, em que o sol do universo normativo deixa de ser o Código Civil e passa a ser a Constituição, no qual todos os outros diplomas gravitam. O que é que a gente vê com essa noção de valores? Aqueles princípios tradicionais que eu mencionei aos senhores e às senhoras. A liberdade contratual, a relatividade subjetiva e o pacta sunt servanda passam a ser flexibilizados. Flexibilizados como? Ora, quando eu falei de liberdade contratual, eu disse que liberdade contratual é liberdade de contratar, liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato
e liberdade de com quem contratar. Mas nós vemos justamente no final, né, no século XX para cá, que essas ideias, que são desdobramentos do princípios, sofreram flexibilizações, não é mesmo? Liberdade de contratar, bem, você faz determinados contratos que são obrigatórios. Você imagine que eu vá aí para... De repente, eu tenho que pegar um ônibus de uma cidade para outra. Ora, quando eu compro lá a minha passagem, já tem lá um seguro de viagem. Ou, quando o empregador paga o INSS do empregado, da empregada, ele já está pagando o seguro obrigatório, o seguro de acidente de trabalho. Então, perceba que você tem, nessa linha, algumas relações jurídicas contratuais que comportam situações de fato ou de direito, né, obrigatórias. Então, são questões que a gente vai mencionar sobre isso. Não, mas o seguro lá da viagem, eu posso abrir mão, tá certo. Mas nós estamos qualificando também de fato e de direito. Quando eu digo direito, eu digo o seguro de acidente de trabalho não tem como optar. Ali a contratação é obrigatória. Então, quando a gente pensa também o conteúdo não somente do fenômeno do contrato de adesão, né? Mas, que aí você, não, mas está pactuando, mas também o dirigismo contratual, que o direito do trabalho talvez seja um dos melhores exemplos em que o conteúdo mínimo do contrato é estabelecido pela lei, independentemente de ser pactuado. Você tem a liberdade de pactuar somente. E com quem contratar? O fenômeno dos monopólios, né? Quando a gente pensa em determinadas situações referentes a fornecimento de energia ou fornecimento de água e esgoto. Então, você acaba tendo... só pode contratar se quiser, mas se contratar vai ter que ser uma pessoa. Então, nós temos algumas situações que decorrem de flexibilizações do princípio geral da liberdade contratual. Mas não é somente ele. A noção de relatividade subjetiva, né, dizer que só faz leis entre as partes, é algo que não pode ser assim levado mais tão à ponta de faca. O fenômeno, né, da intervenção de terceiros, na verdade, de estipulações em favor de terceiros e de atuação, de reconhecimento de legitimidade de terceiros para propor ações anulatórias, mostra, principalmente a noção do Ministério Público, no ganho da atuação de legitimidade, principalmente pós-Constituição de 88, um pouco antes, talvez com a própria lei de ação civil pública, faz que a relatividade subjetiva não seja assim tão absoluta. E, finalmente, a ideia do pacta sunt entre as partes, e não é que o contrato se cumpre como se contém, ele sofre uma flexibilização em um fenômeno que é o fenômeno da revisão contratual, né? E isso vai ser um mote para daqui a pouquinho eu voltar a esse tópico, vocês vão entender. Mas a ideia da revisão contratual, que nós temos expressa no Código de Defesa do Consumidor, e temos a ideia de previsão, né, é algo que, por si só, já flexibiliza esse princípio tradicional. Só que, ao lado desses princípios contratuais tradicionais, que eu chamo de princípios contratuais individuais, o Código Civil de 2002 abarcou outra principiologia. O Código Civil não desprezou a principiologia tradicional do direito civil contratual. Não, mas incorporou outros princípios. E que princípios são esses? Se o próprio Miguel Reale destacou 3 princípios fala de... Perdão, vou desligar o ar-condicionado aqui. Pronto, eticidade, socialidade
e operabilidade. Não sei se preciso aprofundar isso aqui, mas é algo que a gente ensina logo no primeiro semestre, na teoria geral do direito civil, para entender a base do direito civil contemporâneo brasileiro, né? Eticidade, a preocupação com a boa-fé; socialidade, a preocupação com a função social dos institutos; e a jurídicos determinados. Isso faz gerar também, ou decorre, ou aplicação direta, né, de novos princípios contratuais, os que eu chamo de princípios contratuais sociais. Que princípios são esses? O primeiro, a noção da boa-fé. O princípio da boa-fé, que, como já se percebeu, decorre do próprio levado a grau extremo quanto à ética, a eticidade nas relações. Isso aí é algo que é muito importante. Por quê? Porque o código está repleto de referências à boa-fé. E a gente precisa fazer uma distinção fundamental de boa-fé objetiva para boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva é o princípio jurídico, é a observação do que ordinariamente acontece. É aquilo que não basta você saber, você deve presumir saber, porque as pessoas esperam isso. Já a boa-fé subjetiva é a cientificação, que é muito importante, por exemplo, os efeitos da posse. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, depois dessa aula, você nunca mais use a expressão princípio da boa-fé objetiva. Por quê? Porque é um pleonasmo. Subjetiva não é princípio, ela é cientificação, que é importantíssimo para os efeitos da posse, por exemplo, em relação aos frutos, quando ele dá aula de obrigações, a gente fala sobre isso, quando ele dá aula de direitos reais também. Então, dentro dessa linha, a gente fala sobre boa-fé, que gera diversas repercussões. É um cânone hermenêutico integrativo, é uma delimitação também para o abuso de direito, é a questão de criar obrigações acessórias, vários elementos que a gente aprofundaria, talvez, num bate-papo, ou nas perguntas, ou, quem sabe, quando eu for aí, pessoalmente, conversar com vocês, né? Mas, várias referências. A eticidade levada a grau extremo. O segundo, a socialidade, também, como princípio geral, que vai se falar sobre a função social dos institutos jurídicos, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque quando a Constituição de 88 trouxe previsão da função, os comunistas tomaram, esse é o discurso que ele está voltando agora, né? Os comunistas tomaram conta da Constituição, querem acabar com a propriedade privada. Ele sabe que isso é uma bobagem, né? A ideia de função social da propriedade preserva a propriedade. A ideia de buscar propriedade produtiva, porque você não pode mais estudar institutos isolados, né? A gente, texto sem contexto vira pretexto. Então a gente precisa saber. A Constituição inaugurou com a função social da propriedade. O Código de 2002 repetiu a função social da propriedade, né, ampliou, mas trouxe a função social do contrato, e eu oriento dissertações de mestrado sobre diversos campos: função social da empresa, função social da família, função social da responsabilidade civil. Isso também seria outro papo, outro tema para aprofundamento. Mas a gente tem que destacar justamente o que está previsto expressamente no Código Civil, que é a função social do contrato, que sofreu um tipo de lapidação pela MP, depois convertida em lei da liberdade econômica, mas nesse ponto trazendo, sim, reflexões que nos parecem muito importantes, porque é perceber que o Código, que a função social, ela tem uma característica intrínseca em relação aos sujeitos, mas extrínseca também nas repercussões trabalhistas, consumeristas, ambientais, que não podem ser desprezados. Esse flat que eu estou aqui é bem quente, eu choro. Pois, tadinho. Vamos lá. Aí, mas não se preocupe que não é Covid. Estou aqui. Terceiro princípio.
Esse princípio não é lá muito estudado, tá? Não é lá muito prestigiado. Muitos autores sequer o mencionam. Outros dizem que decorre da própria noção da boa-fé. Mas eu prefiro enunciá-lo da pandemia. Que terceiro princípio é esse? É o que eu chamo de princípio da equivalência material. O que é o princípio da equivalência material? É imaginar que a relação jurídica negocial, né, ela tem uma equação econômica. Uma equação econômica que foi estabelecida por quê? Pelas partes ao assumir determinado negócio. Ou seja, aquela frase da sabedoria popular. O combinado não é caro nem barato, é o combinado. E dentro dessa linha de o combinado não é caro e barato, é o combinado, o que é que nós temos? A ideia de que se estabeleceu, gerenciou-se riscos na celebração desse negócio. Ora, ao fazer isso, nós estabelecemos ali uma equação que deve ser respeitada. Por quê? Porque decorrente da autonomia da vontade. E aí, eu já tendo explicado a principiologia contratual tradicional dos princípios individuais e a principiologia contratual contemporânea dos princípios sociais, eu vou entrar agora para utilizar esses contratos e esses princípios para a pandemia. Por quê, amigos? Por quê, amigas? Porque a gente precisa explicar que nós estamos vivendo um momento absolutamente inédito na história do país e do mundo. Quem chegar dizendo que sabe todas as soluções jurídicas para todos os problemas da pandemia, está blefando. Nós estamos, na verdade, construindo. E, sem sombra de dúvida, o que eu posso dizer sobre o futuro não é nenhuma frase de jurista, mas sim de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar. Mas enquanto nós estamos no olho do furacão, nessa construção das relações jurídicas e contratos de trato sucessivo precisam ser cumpridos, ou contratos de prestações de efeitos instantâneos, mas com pagamentos diferidos, precisam ser cumpridos. E aí, amigos, o que é que nós estamos vivendo? E aí, amigas, o que é que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo um período de caos, não é mesmo? De insegurança jurídica. E, sinceramente, são os princípios que nós devemos nos resguardar. Por quê? O que é que está acontecendo? As pessoas chegam assim, ó, olha, não estou tendo serviço da mesma forma que queria, eu quero agora que reduza. Eu vou exigir judicialmente e eu sei que o juiz vai fazer. Há algo de errado nisso. É preciso entender essa questão. Por quê? Porque, na verdade, o consumidor está previsto, inclusive, no CDC. E o sistema tradicional civil incorporou no Código Civil de 2002 a chamada teoria da imprevisão. O que é isso, meus? Isso decorre, do ponto de vista histórico, da Lei Fayot, no começo do século XX, reconhecendo que, em cima da equação econômica que eu falei agora há pouco, reconhecendo que todo contrato tem em si uma equação econômica que deve ser cumprida. E havendo situações que modificam,
que modifiquem substancialmente as prestações pactuadas, construiu-se, primeiro doutrinariamente, mas com respaldo jurisprudencial, a ideia de que não dá para prever o imprevisível. E aí, dentro desse ponto, estabeleceu-se, né, como uma construção doutrinária, que todo contrato, como uma pactuação, ele se rege uma cláusula implícita. Uma cláusula implícita que está umbilicalmente ligado a essa ideia de uma equação econômica. Que cláusula é essa? É a cláusula rebus sic stantibus. O que é a cláusula rebus sic stantibus? É a ideia de que o contrato deve ser cumprido como se contém pacta sunt servanda. Enquanto as coisas continuam da mesma forma. Rebus sic stantibus. Essa é a ideia. Né? Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Ou seja, o contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Essa ideia, que foi no Brasil, o Código Civil 16 não trazia nenhuma palavra sobre isso. O Código Civil 16 era um colosso legislativo, mas era um código patrimonialista, individualista, misógino, excludente, né, que era de uma sociedade rural do século XIX. Né? O Código Civil 16 não era de 16, ele é um projeto apresentado em 1899 por Clóvis Bevilacqua, inspirado no projeto anterior rejeitado do seu colega Coelho Rodrigues, que tinha sido apreciado em 1894. Ou seja, é um código que não é exagero dizendo que era um código oitocentista, um código do século XIX. E aí, o que a gente precisa entender? O Código Civil 16 não trazia nada sobre isso. Mas o Código Civil de 2002 incorporou a ideia da teoria da imprevisão através do Instituto da Resolução por onerosidade excessiva. Olha como o Código fez. O Código Civil não é igual ao Código de Consumidor. O Código Civil diz lá, olha, que havendo essa situação excepcional, que mude essa equação econômica do contrato, que mude as condições para o cumprimento do contrato, a parte pode pedir a sua resolução, ou seja, o seu desfazimento, a sua extinção. Mas se a parte contrária admitir uma redução, um reequacionamento do contrato, nós temos aí uma ideia de uma conservação do negócio jurídico, o princípio dos negócios jurídicos da conservação, que é o do Código Civil de 2002. E aí entramos na pandemia. Menor dúvida. E, em função da pandemia, relações jurídicas acabam se tornando insustentáveis. E, em função da pandemia, é possível, sim, chamar a parte contrária para uma renegociação. Isso é uma coisa muito importante. É entender que a lógica da pandemia deve buscar sempre, em primeiro lugar, a autonomia da vontade, que as partes negociem. E eu costumo dizer, eu estou ensinando há 25 anos, então eu tenho um lugar de fala para dizer essas coisas. Os cursos de direito tradicionais, eles só ensinam a brigar. Você entra na faculdade para aprender a fazer petição inicial, contestação, recurso, a como executar, até fazer sentença, mas as pessoas, claro, essa mentalidade tem mudado nos últimos 5, 10 anos, né, não entravam na faculdade aprendendo a negociar, aprendendo a resolver problema, né, aprendendo a mediar, que é uma preocupação dos 10 anos para cá, né, ganhou prestígio com o Código de Processo Civil 2015, mas é algo que a gente ainda é muito carente. As pessoas só pensam em ser advogado, juiz, promotor, para pensar, vou meter nas fuças lá do indivíduo. Numa coisa assim, agressiva, muitas vezes,
que não resolve o problema, impõe. A gente, muitas vezes, é domesticado para querer impor uma vontade e não propor ou compor uma solução. E a gente precisa mudar essa mentalidade. E a ideia da teoria da imprevisão é um mote perfeito para o empoderamento do profissional da advocacia, que deve estabelecer canais de comunicação com os colegas advogados dos contratados no outro polo, e, nesse ponto, tentar negociar de acordo com as características de cada um. Mas é preciso entender que a lógica é essa. Ah, não, professor, eu vou ajuizar uma ação e pedir para o juiz reduzir 10%, 20%, 30%. Bem, acontece isso, acontece, com base no CDC, acontece. Do ponto de vista da fundamentação, precisa estar respaldada efetivamente em precificações de cada um dos serviços, porque senão é chute, é feito a facão. A gente precisa especificamente explicar essa matéria, porque muitas vezes há um voluntarismo dos magistrados de tentar resolver o problema, ou mais, às vezes uma provocação dos advogados. Joga aí que o juiz resolve. E aí a ideia não é botar o juiz para substituir a vontade das partes, mas que as pessoas negociem, porque o contrato deve ser cumprido da forma que se contém. A gente tem que pensar especificamente nesse campo, num direcionamento nessa direção. Mas, sim, se é possível dizer qual foi ao decréscimo das prestações, se é possível aferir objetivamente, sim, você tem uma fundamentação diferenciada. Mas eu digo com liberdade, com a jurisprudência do país todo, a maior parte é chute mesmo. O cara reduz 10%, 20%, 30%, achando que está aplicando Pacta Sunt Servanda ou aplicando teoria da imprevisão. E, às vezes, trazendo uma solução prêt-à-porter, uma solução uniforme para situações que são diferentes. Quando a gente pensa conflito de locador e locatário, a gente sempre pensa no locador como poderoso, o locatário como vulnerável. Muitas vezes, uma situação de uma locação comercial é de uma família que a única... Quem tem cacife econômico é o locatário, não o locador. Às vezes, e falando com liberdade, a gente tem visto isso e as pessoas não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Eu tenho visto empresas, instituições financeiras, mercados, farmácias, empresas de delivery, pessoas que vendem álcool gel, máscaras, dizendo, não, estão passando dificuldade. Como? Perceba, a teoria da imprevisão não é uma varinha mágica, ou, sei lá, é uma varinha lá do Harry Potter, em defesa da arte das trevas, que vai resolver tudo. É preciso entender que ela é um mote para uma renegociação, para fazer uma coisa, e as professoras do Direito Civil também, pensando aqui em obrigações, para exemplo perfeito de novação, que é inovação para substituí-la. Isso. Pode o juiz atuar? Pode. Mas, na maior parte das vezes, nós temos visto decisões que não têm fundamento. E isso, eu tenho lugar de fala, eu sou juiz. A gente precisa explicar isso com realmente rigor. E aí, dentro dessa linha, a gente vai buscar novas soluções. Só que a situação está complicada. Nós já estamos há quantos dias, quantos meses, mais de 2 meses, aí, nesse período, isolados. Como é que a gente vai compreender isso? E vai ficar sempre
dependência do magistrado que vai lá na sua boa vontade e com poderes mediúnicos resolver a solução, é acreditar demais nas pessoas, né? Juiz não é para ser super-herói. Juiz é para resolver problema. E aqui a gente precisa entender essa questão. E para isso, o Congresso Nacional se mobilizou, né, para estabelecer uma nova diretriz legal. A gente vive no sistema de civil law. A gente não vive em common law, a gente não vive em construção jurisprudencial eterna. A gente precisa de rigor técnico de lei. E aí, o senador Antônio Augusto Anastasia fez um projeto de lei, né, sobre um regime jurídico emergencial e transitório. Essa aula aqui é para ser a aula mais atualizada possível, né? É o projeto de lei, o número original, anotem aí, gente, vocês estão assistindo a aula. O projeto de lei estabelece o que chamou de regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, RJET, no período da pandemia. Para quê? Na verdade, para regular de forma efetivamente, sem precisar de interpretações do magistrado, dos entendimentos do magistrado, alguma coisa com um norte para as relações de direito material. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou dar aqui a câmera aqui para ficar mais fácil para enxergar aqui, e para vocês anotarem. Eu só preciso dizer a tramitação. Esse projeto de lei, ele já passou no Senado, já passou na Câmara e está já há 10 dias com o senhor presidente da República para sancionar, né, e podendo vetar. Ou seja, isso aí, tudo que eu vou falar agora, em tese, vai ser lei, né, salvo se o presidente vetar, né? E aqui é importante dizer sobre essa questão, porque o prazo, salvo engano, é até quarta-feira. Então, vocês anotem projeto de lei 1179, mas quando você for fazer a revisão das suas anotações, sabe que provavelmente já vai ter virado lei. E o que é que vai acontecer? Na verdade, o projeto é muito bom. A gente tem vivido nos últimos anos um período que a gente recebe cada tijolada de matéria legislativa que faz com que a gente só queira criticar. Mas esse projeto de lei é muito bom no seu bojo. É preciso explicar, né? Vou falar aqui rapidamente dele, dou umas disposições gerais para já depois para... O artigo 1º estabelece o regime de normas de caráter transitório emergencial, mas traz um marco temporal. O marco temporal é 20 de março de 2020, que é a data de publicação do Decreto Legislativo número 6, né, no reconhecimento da calamidade pública, né? E aí, o que é que a gente precisa entender? Que a lei estabelece algumas suspensões de aplicação, mas sem fazer revogação ou alteração de dispositivo legal. Um dos tópicos mais importantes para mim, e as professoras que ensinam direito civil vão ter aqui uma previsão legal específica para usar para suas aulas pelo resto da vida, né? Que é uma previsão legal específica de impedimento ou suspensão, conforme o caso, de prescrição e de decadência, né? E aí, a ideia é que haja suspensão ou impedimento, ou seja, o prazo não começa a contar, de prescrição e de decadência desde 20 de março até o dia 30 de outubro de 2020, que é, digamos... Não, eu não sei como é que vocês estão aí em Chapecó. Aqui em Salvador, de onde eu gravo essa aula, onde eu moro, né, nós estamos tendo bairros com lockdown, né? Aqui nós estamos com uma quantidade, tanto o prefeito quanto o governador estão fazendo um trabalho muito interessante de parceria, trazendo sobre isso, trazendo ações conjuntas, e é muito interessante porque eles são de partidos diferentes, mas estão trabalhando juntos nesse ponto, pensando no bem da população, né? E nesse caso nós temos aqui previsões específicas de prescrição e decadência, porque as pessoas não estão saindo de casa, né? Tem algo aqui, falando de Salvador, minha cidade,
turística, né? Uma cidade com a quantidade enorme de hotéis fechados, né? Nós estamos aí numa situação de uma cidade que tem uma atividade artística enorme e que não está tudo parado. Os meninos estão se virando em lives ou coisas do gênero para tentar conseguir o pão de cada dia. É complicado, né? Mas o que é mais, além da pressão e decadência, que me parece o dispositivo mais interessante do artigo 3º, pensando que tem muitos calouros aqui. Há alguma discussão aqui do artigo 4º, que já veio sob outra medida provisória, mas lá especificamente para as pessoas jurídicas, para as empresas, perdão, para as sociedades anônimas, mas aqui para qualquer pessoa jurídica de direito privado, né, eu inciso 1º a 3º, que é associação, sociedade e fundação, né? Você agora pode observar a restrição de reunião e assembleia presencial e fica autorizado assembleias por meios eletrônicos, talvez como essa própria palestra que eu estou fazendo por vocês. E aí estabelecendo a forma mais ampla de voto, qualquer meio eletrônico. Sobre contratos, especificamente aqui o nosso corte, o artigo 6º do projeto de lei, eu vou ler todo porque é o nosso tema, né? Diz o seguinte: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções do contrato, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeito jurídico retroativo, porque muita gente podia estar já em inadimplência anteriormente a 20 de março e vai querer se aproveitar agora não. Necas de pitibiribas para isso. Não se considera um dispositivo complicado, o artigo 7º, ele fala lá, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos os artigos que tratam de revisão, aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Isso aqui tem de ser interpretado como norma restritiva. Se isso acontecer no Brasil, a gente não está falando de inflação, está falando de deflação. Nós estamos falando aqui de inflação de alguns produtos essenciais, mas no supérfluos as coisas estão entrando tudo em promoção, né? E a gente tem que verificar esses elementos aqui. Agora, variação cambial, sim, né? Estamos vivendo igual disso, né? A ideia de revisão contratual, na previsão do parágrafo 1º, diz que não estaria submetido. Por quê? Porque a lógica de estabelecer justamente a inovação, né? E aqui a gente tem a separação, naturalmente, de regras do consumidor e regras do direito civil. Mas para as relações de consumo, por exemplo, até 30 de outubro de 2020, está suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, né, de produtos perecíveis ou de consumo imediato, porque você tem um prazo para devolução, né? Aqui está suspenso, né? Se suspende, nesse ponto, as liminares para desocupação, né, de imóveis urbanos, o que é lógico, a regra é fica em casa. Se o cara está inadimplente, cobre o valor, mas não, nesse ponto, despache ou despeje liminarmente. Se houver despejo, é só em sentença. Uso capião suspenso todos os prazos, né? Relação a condomínios edilícios, um tema também interessante. Não é o nosso corte, mas eu quero mencionar para vocês aqui os artigos 11, 12 e 13, que dá um poder maior aos síndicos, né, para restringir a utilização de áreas comuns, para evitar contaminação, restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso de abrigo de veículo. Isso aqui é importante para a gente ter, nesse ponto, um combate efetivo. E tem acontecido isso, né? As academias de ginástica dos prédios estão fechadas ou com restrição de acesso, né? Nós temos visto isso como uma forma de evitar o contágio, né? Também a própria noção do regime concorrencial tem regras específicas sobre isso, mas é mais direito plano, e direito de família e sucessões, né? A ideia da prisão, né, por descumprimento de dívida alimentícia, né, será somente na modalidade domiciliar, o que, na verdade, esvazia um pouco, mas é justamente pela situação específica. E, professora que ensina direito das sucessões, o prazo do artigo 611 do Código Civil para sucessões abertas, né, vai ter o termo inicial dilatado até 30 de outubro, né, e o prazo de 12 meses dos artigos 611 para terminar inventário e partilha
está suspenso a partir da entrada em vigor até 30 de outubro. Também sobre diretrizes aqui é mais jeito urbanístico, né, de diretriz de política nacional de mobilidade urbana, nós temos algumas reduções do valor de viagens, algo do gênero também pode ser um elemento importante. E aí, professoras, já completei, acho que meu prazo, acho que falei até demais, era para falar até às 21, estourei o tempo, e aí eu quero me colocar à disposição das senhoras e de todos que eventualmente tenham alguma pergunta, mas eu quero encerrar talvez aqui, primeiro, mais uma vez, dizendo da minha satisfação de bater esse papo aqui, não sei se atendi a finalidade pretendida, mas dizer que estou à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. E nesse ponto, também no Instagram, pode dizer para todos os alunos e alunas me seguirem lá no Instagram e nos 2 canais do YouTube, que tem muito material. Espero que tenham gostado aqui da minha participação. Quero dizer a todos e a todas que estou à disposição. Há uma frase, né, essa que eu já falei, né, quem não vive para servir não serve para viver. E eu acho que a minha missão é servir. Foi algo que eu descobri, e eu tenho, imagino, muitos alunos e alunas, às vezes no começo do curso, e dizendo assim, o que é que eu vou ser quando crescer, né? Então, quando eu tinha 18 anos, e eu não sabia se eu ia fazer direito, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo, uma praia aqui na Bahia, né? Eu escrevi um poeminha que eu dedico às senhoras, né, e a todos os alunos e alunas, que é um poeminha chamado Vocação. É assim. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Numa vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Meus amigos e minhas amigas, no curso de Direito aqui da UNO, sejam vocês mesmos, que vocês serão felizes. Um beijo a todos e todas. Professora Daniela, professora Cassiana, estou à disposição. Professor, fique à vontade. Nós começamos a falar junto aqui, professor, porque eu acho que o sentimento nosso recíproco de gratidão por esse momento único, né, dentro do curso, em que a gente pode ouvir a viva voz aquele que a gente indica, aquele que a gente acredita nas orientações. O senhor só não deu o recado como superou todas as nossas expectativas. Em nome da coordenação do curso, em nome de todos os docentes do curso de Direito, dos discentes do curso de Direito, eu gostaria de agradecer imensamente, professor, a sua disponibilidade, e como falamos antes, informalmente, de começarmos a nossa palestra, a sua palestra, né, eu gostaria de agradecer ao senhor e dizer que já está agendado lá para início de 2021, então a sua vinda aqui para Chapecó, vamos só acertar aí os detalhes. Professora Cassiana, eu tenho algumas perguntas já aqui, professor, já tenho o Cristiano dizendo que excelente palestra, a professora Cláudia Locatelli também elogiando a sua palestra, nossa professora aqui de Direito das Famílias, juntamente... Beijo aí, deve ser do IBDFAN, nossos colegas. Isso, juntamente com a professora Silvia Mosqueta, nossa parceira aqui, grande professor, muita simpatia e conhecimento compartilhado, obrigado, sucesso. Nós estamos aqui com várias mensagens de agradecimento. Qual é o canal? É no YouTube, é que eu estou literalmente falando para frente do celular, vou entrar no YouTube para eu poder ver esse povo todo, me inscrever com ele. Qual é o canal, professora? Eu vou colar o link aqui para o senhor no chat do Uno? A Cláudia já colou para o senhor ali, ó. Aqui eu não sei como é que aparece aqui, ó. É aqui chat?
Chat. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do professor Guilherme, tá? Essa aqui do momento de pandemia e a posição dos magistrados quanto negar o Bacenjude aqui, em hora via Bacenjude, é do professor Guilherme, que é nosso professor de processo civil. Mas eu vou deixar aqui a professora Cassiana falar com o senhor antes de passar os questionamentos. Professor, acho que podemos começar, né, respondendo essa pergunta do professor Guilherme, que é bem importante também, né? Qual que é a sua posição em relação a isso, professor? Olha, não há, nesse ponto, nenhuma determinação legal de restrição do uso do Bacenjude. Na verdade, o que há é somente a circunstância da cautela para ser feito em função, claro que cada cidade tem a sua. Eu sou magistrado, estou há 25 anos como juiz, então, por exemplo, eu não suspendi o Bacenjude lá na minha unidade jurisdicional, mas eu só tenho feito o Bacenjude em valor incontroverso, ou seja, eu estou autorizado pela própria previsão legal a fazer para garantia do juízo, mas parece-nos que essa é uma circunstância. Se eu posso ter alguma outra forma de garantir o juízo, o seguro, a fiança bancária ou algum outro tipo, eu tenho aceito, não tenho ido na ideia, primeiro o dinheiro. Por quê? Porque a gente tem uma possibilidade de discussão. Eu tento proferir sentenças líquidas. Então, muitas vezes, como a sentença já é líquida, não tem muito o que discutir. Aí eu bloqueio, né? Agora, eu tenho admitido o campo de negociação, né? Então, teve uma... Hoje eu estava, antes de começar, eu não parei de despachar, eu continuo como juiz, né? E eu estava despachando com o meu diretor, despacho com o meu diretor no WhatsApp, né? Então, eu venho aqui, conversa aqui, faz... E ele diz, doutor, quem está aqui sugerindo uma empresa muito conhecida, inclusive, um prestígio, mas estava querendo aplicar para o processo do trabalho aquela previsão, e aí o colega professor de processo civil pode dar muito mais aula do que eu, querer aplicar para o processo do trabalho aquela previsão da execução do título extrajudicial, de pagar a parcela de 30%, depois dividir em 6 vezes com juros e correção monetária. E quis dar na verdade, quis jogar um barro na parede. Doutor, eu quero dividir em 6 vezes o parceiro. Aí eu digo, vamos ver. Se é algo que fosse uma situação que vai querer não discutir mais valores ou algo do gênero, eu até admito. Perceba que a previsão lá é para execução de título extrajudicial. Mas eu posso pensar numa aplicação na lógica, porque não tem prejuízo para o autor, né, porque vai estar com juros e correção monetária. Então, a gente vai ter nesse ponto. E aí eu posso admitir, excepcionalmente, uma previsão. Mas valor incontroverso, já estava garantido, aí eu já libero tudo, sabe? Parece-nos que aí, sim, é uma atividade de análise de razoabilidade na atuação do magistrado de primeiro grau. Parece-nos que uma diretriz genérica sobre essa matéria atrapalharia mais do que ajudaria. Por quê? Porque, como eu digo, há situações, né? O antigo jornal Pasquim falava, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso mesmo, né? Porque há situações de determinadas empresas que estão em pujança econômica. Eu não consigo realmente deixar de fazer Bacenjude em instituições financeiras. Mas não consigo. Mas não tem jeito. Porque não faz sentido. Eu não estou abalado em relação a isso. Né? Determinados grandes mercados, redes de farmácia. Né? Mas, agora, o bar da esquina, que está fechado desde que começou o isolamento presencial, cara, eu tento incluir o processo em pauta, negociar, fazer, divide. Por quê? Porque precisa ter um mínimo de sensibilidade, sabe? O meu poema inicial não é só sobre a questão do combate ao preconceito, porque eu sou um militante anti-preconceito, mas é também a ideia de sensibilidade à dor do outro, né? Que a gente precisa ter, né? Professor, bem na linha do que o senhor vinha refletindo, da sua resposta, tem um comentário de uma aluna, Camila, do 8º período, que refere assim: a legislação processual civil detém uma série de impenhorabilidades em favor de qualquer espécie de devedor,
Por outro vértice, a origem das dívidas pouco importa para a efetivação da execução. O palestrante não entende que estaria no momento de se diferenciar devedores ante a origem da dívida contraída? Porque, em alguns casos, existem verdadeiros golpes a instituições financeiras. A regra especificamente da impenhorabilidade é uma regra estabelecida em benefício do devedor, pensando em patamares civilizatórios mínimos, né? Perceba que o próprio CPC de 2015 admitiu penhora até de salário, ultrapassado aquele valor. É lógico, porque a gente tem que pensar em aspectos de subsistência. Então, nós vamos ter outras modalidades para pensar. Então, faça lá o bloqueio do Bacenjude, verifica outros elementos. A gente precisa verificar especificamente cada caso concreto. Agora, eu não sou, minha querida Camila, né? Camila, eu não sou muito favorável ao que eu chamo de voluntarismos judiciais. O que é isso? O juiz achando que vai resolver o problema da humanidade, quer decidir de forma diferente ao que está na lei. Parece-nos que é preciso entender, não é um juiz legalista que está te falando, não, querido. Eu sou absolutamente informal nesse ponto, mas é preciso entender que no conflito entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade escraviza. Então, ter nesse ponto um critério de segurança calcado na lei é sempre o ideal. Então, há um mecanismo na lei especificamente para ter. Se o indivíduo, porém, tem sinais exteriores de riqueza, né, aí você pode pensar em medidas coercitivas atípicas, não é mesmo? Né? Se você me permite, Camila, eu quero sugerir a você, a toda a plateia, eu não sei quantas pessoas estão aqui, porque eu estou vendo no celular, né? Mas vejam lá nos meus canais no YouTube os episódios do Papeando, que era o meu talk show, e veja específica um que eu fiz sobre medidas coercitivas atípicas. Porque a discussão sobre restrição de CNH e passaporte, nesse momento não adianta nada, não é mesmo? Porque ninguém está saindo de casa. Mas outros tipos de medidas restritivas podem ser feitas sem afetar as regras de garantia de patrimônio mínimo. Perceba que foi a tese de titularidade do professor Fachin, hoje no Supremo, quando era professor titular de Direito Civil aqui na Federal do Paraná, né? A tutela jurídica do patrimônio mínimo, porque é preciso preservar o que eu chamo de patamares mínimos de civilidade. Professor, nós temos aqui também vários elogios, eu vou ler rapidamente, da Sheila, ótima palestra, parabéns, da Yasmin, ótima palestra, obrigada, da nossa professora da UNO Chapecó também, professora Luciane Stobe, uma palestra leve e profunda em tempos pesados de pandemia, né, com palminhas, e é bem isso mesmo, né? A Antoniela, que é a nossa aluna também, ótima palestra. A Kerlin também, ótima palestra, parabéns e obrigada. A Caroline, parabéns, ótima palestra. A Ana, muito bom. E o Matheus, ótima palestra, muito chamativa e interessante, parabéns. Obrigado, Pedro. Significa, professor, que o senhor prendeu a nossa atenção, né? Isso. Eu também fico muito feliz com a sua palestra, especialmente no tocante do que eu trabalho bastante com os meus alunos, porque como é difícil a gente, no primeiro período, em Teoria Geral do Direito Civil, falar sobre princípios, né? Então, professor, eu fico muito feliz e queria fazer só uma reflexão com o senhor também, né? Porque não vou perder essa oportunidade. A gente não pode perder as grandes oportunidades da vida, né? Verdade. Uma reflexão no sentido assim, professor, a manifestação da vontade, né, que é o elemento subjetivo do plano da validade dos negócios jurídicos, a manifestação da vontade livre, desembaraçada e de boa fé, também passa pelo equilíbrio das relações, né, professor? Sim. E o senhor falando do lugar de juiz, né, que também tem esse olhar, eu fico muito curiosa em imaginar como que o senhor vê, por exemplo, a mediação também nesses conflitos exclusivamente patrimoniais,
Porque nós temos mediação familiar com muito êxito, se fala em mediação em outras esferas do direito, né? Até em direito penal se fala de mediação, se fala de outras situações que não tem esse nome de mediação, mas tem o mesmo perfil da mediação, né? Como a justiça restaurativa, por exemplo. Mas e no direito civil? E quando eu vou discutir os negócios jurídicos? Professor, aí desculpa, eu estou abusando um pouquinho, eu estou puxando para o meu assado porque é o meu conteúdo de aula e tem muitos alunos meus assistindo. Tranquilo. Estou à disposição. Para mim, querida, a questão, eu não vejo não tenho menor restrição nessa aplicação. Parece-nos que pensar nesses mecanismos que restabelecem canais de comunicação é justamente o caminho do futuro, porque aquilo que eu falei, as pessoas parecem que só querem brigar e não querem resolver o problema. Então, a gente vê esse fenômeno no direito penal, na justiça restaurativa, para os crimes de menor potencial ofensivo, mas vemos isso no direito civil. E o que é que acontece? A gente, na verdade, está acostumado a falar mediação, talvez por causa do trabalho formidável que o BDFAN também faz, né, nessa ideia da mediação familiar, mas a mediação não se restringe a conflitos existenciais. É possível, sim, mediação em aspectos patrimoniais, e nesse ponto, parece-me, inclusive, para esse período de pandemia, o ideal, né, porque justamente não há nenhum interesse em quebra de contratos ou extinção de relações jurídicas contratuais, mas sim de formas a manter a própria noção da economia. Ela precisa, nesse ponto, ter a continuidade das relações contratuais, mas que não dá para ser cumprida como originalmente foi pactuada, porque mudou a equação econômica. Então, para mim, é perfeitamente aplicável. Professor, até porque parece que nesse momento que vivemos, a questão financeira também se torna uma crise existencial muito séria, né, professor? Ela vai gerar repercussões existenciais, né? Aí como eu digo, eu estou aqui isolado há mais de 60 dias num quarto pequenininho, desde que me divorciei, eu fiquei sozinho. Então, eu estou com meus livros, sentado no canto, eu já estava, as pessoas, a verdade aqui, eu já não estou mais conversando, as pessoas estão todo mundo conversando com o seu gato, com o seu cachorro, eu nem isso tenho, mas eu já estou conversando com as paredes, já estou fazendo palestra para as paredes, né? Por quê? Porque a gente está enlouquecendo, né? E imagine quem não tiver algum tipo de respaldo econômico para poder continuar nessa situação. Professor, ainda temos aqui muitos elogios. Meus alunos queridos, a prof vai passar pelos nomes e vou ler os elogios, né? Muito bom, ótima palestra, muito chamativa, show de bola, parabéns, ótima palestra, muito produtiva. Temos um conterrâneo seu aqui, o Reginaldo. Opa. Porque o Reginaldo é meu aluno do primeiro período também, seu conterrâneo, diz, meu conterrâneo, ótima palestra. Conterrâneo, diga a sua cidade, conterrâneo, para eu saber aí, eu sou de Salvador, mas eu fui juiz em Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, eu fui juiz em algumas cidades do interior, e na verdade eu vou brincar com vocês, que vocês são meus conterrâneos da ascendência paterna, né? Meu pai nasceu em Blumenau, então, para mim, se tivermos a oportunidade realmente de voltar a viajar e eu puder estar aí com vocês ano que vem, vai ser um prazer enorme, porque eu estou querendo rodar Santa Catarina. Para mim vai ser um prazer rever as origens do meu pai. Vamos viabilizar isso, professor. Como conversávamos anteriormente, em off, né? Também vamos viabilizar. Aqui tem um outro aluno que diz, muito boa palestra, agregou muito a mim. Meus sinceros obrigado. É importante registrar, eu quero registrar aqui que tem alguns acadêmicos e acadêmicas que convidaram as famílias que então, familiares convidaram pai, mãe, avós também para participar dessa atividade juntamente com eles, né? Acho bem bacana esse momento de interação, família, universidade. Assim a gente pode se conhecer um pouquinho mais. Eu quero mandar minhas sinceras saudações a todas as famílias
que estão reunidas nesse momento assistindo, sabe? E não é fácil conviver, a própria noção, a gente ficar confinado. Quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal juntos, não é mesmo? Né? Então, a gente está nesse período conhecendo cada vez mais as pessoas, e nesse momento sempre tendo momentos de eletricidade, de choques. Que bom ter a oportunidade de levar uma palavra amiga, não somente para os alunos e alunas, mas para a família de cada um deles ou de cada uma delas. Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio, e contem comigo lá. Me sigam lá no Instagram, viu, gente? Ó, porque eu sou um coroa que nasceu no mundo analógico e migrou para o mundo digital, mas eu migrei direitinho, eu me naturalizei no mundo digital. Eu estou em tudo quanto é rede social, só não estou no Tinder ainda, por motivos pessoais. É o Reginaldo de Itororó, professor. Itororó, terra do Pé do Sol, sim. Muito bom, Itororó. Um abraço, Reginaldo. O Leandro está perguntando sobre o seu novo manual, o que tem de diferente das outras doutrinas. Olha, o que eu posso dizer assim com absoluta liberdade desse livro? Você pode fazer todo o curso de Direito Civil com um livro só, ponto. E só isso já é um diferencial, porque todo o conteúdo fundamental de Direito Civil, da primeira à última cadeira, está aqui. Parte geral, obrigações, responsabilidade civil, contratos, reais, família e sucessões. Então, você tem lá. O que é que tem de diferencial nesta edição para os novos? Eu e Pablo aqui, ó. A gente agora resolveu gravar videoaulas, né? Então, temas específicos nós estamos gravando, e a cada nova edição vamos gravar mais vídeos para comentar aspectos doutrinários, né, ou jurisprudenciais sobre os temas abordados no livro. Então, eu tenho assim um prazer muito grande de ter feito esse livro. Ele se tornou, né, em tempo, ele está no top free, né, ele varia às vezes o primeiro, o segundo ou o terceiro livro mais vendido de direito civil do país, né, e sem sombra de dúvida foi uma bênção de Deus aqui na minha vida, e eu espero que ele seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Inclusive, a Saraiva disponibilizou um voucher aqui para os acadêmicos, professor. Sim. O desconto do site parece que tem 20% a mais de desconto. Exatamente. Postei o card, lá podem... Olha, eu vou olhar aqui o card. Aqui o card diz o voucher é leve 20 traço, né? Travessão, né? Cris. Né? Aí você dá 20% lá na Editora do Direito. Isso, além do que já tem na página, além né? do preço que já está convidativo. Então, é acumulativo. Então, para mim, é bem interessante. Tem para vocês também. E aí eu prometo que quando eu tiver aí ano que vem, eu vou autografar tudo. Olha, eu sou homem de palavra. Olha lá, eu sou do filho de bigode. Né? Eu faço a palestra, o horário que a senhora quiser, e separa que eu vou autografar livro por livro. Na verdade, eu sou mais chegado no churrasco, tá? Então, no interior, né, quando eu vou para Santa Catarina, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para trás do churrasco. O chimarrão eu tomo, mas só por causa desse frio aí. Mas baiano gosta de acarajé, entende? O professor Pacelli tentou tomar e não conseguiu. Não, aí eu tomo, aí não tenho problema. Assim, aí eu tomo, sem problema. O Eugênio Pacelli, gente muito boa. Né? Sim, ele... Gente muito boa, gosto muito dele. Mais elogios, né? Ótima palestra muito interessante. Temos aqui um comentário do professor Alex Copetti, que é nosso coordenador do curso lá em São Lourenço do Oeste, né? Lhe parabenizando pela palestra. Temos também conosco o comentário da professora Andréia de Almeida Leite Maroco, que é nossa pró-reitora, que é nossa professora do curso de Direito, e hoje está na pró-reitoria da UNO Chapecó, e mandando um abraço também. A UNO tem várias unidades, é isso? Tem uma em Chapecó, outra em... São Lourenço do Oeste. Pronto, tá combinado. Aí a gente já faz 2 palestras, uma em Chapecó, para ninguém dizer que não foi prestigiado. Maravilhoso, professor, excelente. Aí temos um aluno dizendo aqui, parabéns, será muito bem recebido em Santa Catarina, grande palestra, e o Cristiano da Saraiva está dizendo, parabéns ao UNO Chapecó pela iniciativa, Saraiva à disposição.
Gratidão, né? E a prof. Andréia também agradece a Saraiva. Prof, eu tenho a impressão de que vamos nos encaminhar para uma despedida, que não é uma despedida, é um até breve, né? Já que estamos aí com o fio do bigode já, né, professor? Agendado, assim que esse novo normal posso fazer um encerramento? Você quer Pode, não, pode fazer, Cassiane, pode fazer. Professor, então, em nome da coordenação do curso de Direito da UNO Chapecó, em nome de todos os docentes do curso de Direito, de todos os acadêmicos e de toda a população que assistiu, né, dos nossos familiares, eu tenho dito sempre nas minhas aulas que a pandemia nos ensina muitas coisas e nos dá alguns presentes, como o presente de estar dentro da casa dos nossos alunos todos os dias, né? E que bom lhe receber na nossa casa também, professor. E sim, o senhor será muito bem recebido aqui em Chapecó, lhe aguardaremos ansiosos por esse momento de uma palestra presencial, esta já foi super afetiva, já nos sentimos como se fôssemos velhos amigos, né, em razão de que já conhecemos os seus escritos e a sua doutrina, e agora conhecendo essa sua generosidade em repassar o seu conhecimento com tanta clareza, leveza e poesia, né, porque é isso que nós precisamos hoje, de uns momentos de poesia também, né, a gente precisa enfeitar a vida. Essa sua poesia sobre, essa última poesia também, aqui anotei todos os nomes das duas poesias, vamos lhe seguir no Insta, no a gente possa estar todos juntos e celebrar a vida, e essa condição de conseguir olhar para o outro, como o senhor também nos demonstra na sua fala, que não é só um discurso, né? É essa condição de olhar o outro como o outro, tão importante quanto eu, e tão importante quanto aqueles que a gente ama. Gratidão, professor, pela palestra de hoje, foi incrível, eu fico até sem palavras, né, para lhe dizer o quanto a gente ficou feliz aí. Tivemos uma grande adesão, eu também não sei dizer o número exato, mas acredito que muitas sementes boas foram lançadas hoje, e que o solo seja fértil, né, e que a gente possa manter esse vínculo. Um grande abraço, professor. Um abraço a todos e todas, professora Daniela, um abraço a todos e todas, digo mais uma vez, podem me acompanhar lá no Instagram, podem mandar mensagem inbox, sou eu mesmo que respondo, não é assessoria, sigam lá o canal no YouTube, e aí, com a observação da professora, eu acredito muito, né, que a gente deve viver, né, sempre buscando um caminho melhor, porque na verdade não existe caminho, o caminho se faz caminhando, né? E aí a gente falou sobre poesia, eu vou encerrar então com um poeminha curtinho, né, sobre poesia, né, porque eu tenho já 4 livros de poesia, eu vou levar, inclusive, esses não precisa comprar os livros de poesia, você compra o livro de direito, de poesia eu vou levar e vou distribuir, sortear aí com vocês, eu faço com o maior prazer, eu acho que a poesia é do mundo, toda a minha obra poética está nos meus blogs de poesia, mas se eu puder sintetizar o que é a poesia para mim, eu digo que a poesia é meu refúgio, né? Então, nesse período que a gente está tão pensativo em nossas casas, e aí sabendo que isso aqui está sendo não somente para os discentes, mas até para as famílias dos discentes, estimular a refletir sobre poesia. Eu escrevi algo assim: quando a tristeza me assalta e fico imerso na melancolia, quando a solidão me oprime e a depressão me consome, quando a rotina me irrita e a monotonia me maltrata, quando o estresse me atormenta e o cansaço me anestesia, quando não sou compreendido ou me sinto abandonado ou perdido, a poesia é meu refúgio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.